Work it. Make hair, style, beauty, face, run away. Work it. Trend, hips, nails, lips. Work it. Slay, diva, pop, queer, drag, sexy, hot, jerk, body, chill, drop, be a queen. Slay girl, diva, pop, queer, drag, sexy, hot. Slay girl, diva, pop, queer, drag, sexy, hot. Slay girl, diva, pop, queer, drag, sexy, hot. Slay girl, diva, pop. Slay girl, diva, pop, queer, drag, sexy, hot. Slay girl, diva, pop. Work it. Hello, my babies! Estamos aqui para mais um episódio do podcast de Work It. E hoje a gente tem a super diretora de arte e a melhor multiartista, Felipa Damasco. Uma salva de palmas, querida! Ai, vou bater palma também, ela parece ótima. Ai, olha, assim, eu preciso começar dizendo que honra estar com você. Enfim, você é uma estrela, você sabe. Felipa. Um prazer estar aqui com você, com Gianni, com todo mundo que tá produzindo aqui, Work né? It. Que tá fazendo o Work It muito bem. Então, muito feliz, muito grata, muito obrigada. Imagina, Fefa. Eu fico muito grata de você ter aceitado o nosso convite. E vamos começar com luz, câmera, ação! Fefa, eu já vou disparar. Bora. Senão eu me emociono, começo a chorar, louca, né? As transestrais, as ancestrais e esses todas as presentes. encontros emocionam a gente, né? Ótimo. Mexe. Espero que mexam com vocês. Sim. Estejam abertos, abertas e abertes para receber Vem com o coração aberto que vai ser gostoso. esse brinde. Bom, como a representatividade na moda pode impactar a autoestima do nosso povo, das pessoas, né, Fefa? Ai. Conta um pouco pra gente como é a sua visão, o que você acha que funciona, uma dica boa. E para ampliar esses olhares, né? Já que nós desenhamos para um mercado tão fechado, né, ainda. Como a gente pode ampliar? Olha, acho que essa pergunta ela já vem bem no lugar onde me interessa, quando a gente fala de diversidade, quando a gente fala de produção de imagem, de conteúdo cultural, de certa forma, né? A diversidade, ela tem um papel aí muito curioso pra gente, que é o de dar imaginário, do colocar a gente em perspectiva, né? Mas, ao mesmo tempo, a representatividade também tem o poder de nos limitar, se a gente não estiver atenta. A manipulation. A quem produz a diversidade, a quem diz o que é diversidade e o que não é, né? Eu acho que a gente tá vivendo um momento, e aí sendo bem franca, acho que aqui é o momento da gente também bater um Sim. papo franco, onde a pauta da diversidade, a inserção da diversidade no mercado tá retrocedendo. A gente tá falando disso em diversas camadas do mercado, a gente tá vendo isso rolar, né? E não tô falando só de raça, não tô falando só de gênero, tô falando num contexto bem amplo mesmo do que eu acho que o conservadorismo pode trazer pra gente enquanto retrocesso, as potências que a diversidade pode, de fato, ofertar pra gente enquanto sociedade, né? Multiplicar, né? Essa energia aí. Então, assim, acho que respondendo, na verdade, a sua pergunta sobre autoestima, assim, o poder, a importância, né? Vem no lugar da gente conseguir, primeiro, se olhar e aí começar a construir um sonho, né? A se valorizar, a se gostar, valorizar, Fala, bom, eu acho que aquela minha textura de cabelo funciona, eu acho que esse meu nariz, ele é assim, bonito. Ah, nossa, existem outros tipos de forma de desenhar o meu rosto, com a maquiagem, com a beleza. Ah, esse cabelo funciona, de fato, com essa minha boca que é belíssima e voluptuosa. Então, quais são essas camadas muito subjetivas do construir um ser, né? Uma identidade, que a diversidade vem no pincelar liberdade pra gente. Acho que tem muito isso, né? Ela vai dando pra gente um gás de falar: ai, você é linda assim. Eu posso. Imagina, não deixa de fazer, não. Então, Sim, você pode, você é linda. E impulsionar, né? Você acha que a mesma receita, ela serve pra
nós, né? Eu vou falar nós, travestis, transexuais, corpos gordos, pretos, retintos, né? Todas as camadas de 220 cores que a gente tem aqui, acho que mais de 220 É. cores no Brasil. Você acha que todas essas pessoas que somos nós, né? Todas as dicas, elas valem para como que eu posso falar? Categoria não é feio, né? Falar categoria. Pra cada recorte, cada talvez, recorte né? de pessoa, né? Do grupo. Nossa, jamais. Eu acho que esse é a parte danosa da diversidade quando ela vira uma ferramenta de mercado também. Que é o que acontece, Que é o que né? a gente tá vivendo nesses últimos anos, assim. Porque aí ela engessa a gente. E aí você espera de que a diversidade ela vá atender todos os recortes de sexualidade, todos os recortes de gênero, de raça, de classe. Enfim, eu acho que não tem como. Jamais Não existe uma receita, jamais tolerarei. Tolerarei, querida, não tolerarei. Que a ideia de diversidade, inclusive, dê conta de algo que, inclusive, como a gente falou, assim, tá sendo pautada por quem tá no poder hoje, né? É importante a gente olhar mesmo para esse espectro do que é a diversidade que a gente consome como imagem e o que é a diversidade que a gente na verdade, não vou dizer exatamente manipulada, mas talvez a gente seja conduzida. É uma manipulação, de certa forma, né? É uma manipulação, eu manipulo. E quem tá no segue. poder, exatamente. Então, sem saber. Se você não exatamente. se percebe, não se autoanalisa, não sabe quem é, o que viveu, o que sente, né? Acho que é dentro dessa dor do autoconhecimento, né? Então, a gente precisa passar por essa dor, né? Desse autoconhecimento. Isso com certeza. Eu não sou super de defender que o trauma amadurece a gente. Eu acho que, enfim, a gente parte de lugares onde a gente sabe que o trauma e a dor, eles não são fáceis de superar. Não. A gente tem diversos motivos para não acreditar muito nessa falácia, assim. Mas é inegável que quando a gente se coloca à disposição do desconforto para sair do lugar onde a gente entende como ok, como comum, como, né, tá resolvido, assim, a gente vê melhora. A gente vê melhora na sua própria coreografia com o mundo, você vê melhora na coreografia do mundo com você, quando a sociedade também topa, dá um passinho pra frente. Então. Abrir mão, né? E multiplicar e junto. Com certeza. Muito bom, Fepa. Qual a importância de ver corpos variados, magros, curvy, plus size, PCD, nas passarelas, campanhas e por aí vai, né? Olha, eu vou falar de um lugar muito pessoal. Como diretora de arte, diretora criativa de diversos trabalhos nesses últimos anos, me dá uma paz, na verdade, falando de um lugar muito pessoal. Eu não sei quem aqui tá ouvindo a gente que é do set, que é de fato do backstage, ou que tá com vontade de vir pra cá, pra esse mundo meio glamuroso, mas que não se engane, ele é cheio de trabalho. Mágico sim. Ele é mágico, a gente cria, a gente trabalha pra criar de fato a mágica, né? Pra fazer de fato o show acontecer. E eu acredito que o papel da campanha e do desfile, ele tá muito associado ainda a criar sonhos, né? A de fato colocar a gente a imaginar um amanhã Melhor, mais né? glam, mais rock, né? Onde tá tudo bem usar a calcinha em cima da meia calça e nenhuma saia por cima. Sim, né? e isso também sinaliza muitas outras coisas, né? Não, eu acho que quando a gente fala de moda, quando a gente fala de imagem num lugar de resolução, ela na verdade é só o sintoma do que a gente tá Desejo. querendo na sociedade enquanto mudança mesmo, né? Porque as tendências elas viram depois de, às vezes, 10 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos. Aí você vê a coisa de fato acontecendo na rua, né? No dia a dia, assim. E acho que a importância da gente ver esses corpos nessas produções, que vai do desfile até o fashion film, que vai pra imagem de moda da revista, a imagem de moda que vai pra campanha, tá justamente nesse lugar de um mundo expandido, onde mais corpos estão ali, mais corpos estão sonhando, mais corpos estão vivendo e criando complexidade de sociedade, né? Sim, sim, Fê. Bom,
qual a importância de representar diversas texturas de cabelo na indústria da moda. E vamos já incluir, né, a pele, tonalidade de pele, curvaturas de cabelo, etnias e todas as raças, né? Raças, crenças e vida, né? É. Acho que quando a gente fala disso, assim, quando a gente fala de etnia, quando a gente fala da textura do cabelo, quando a gente fala de coisas bem específicas da subjetividade de cada um, a gente tá tentando olhar para o lugar do território da onde a imagem de fato alcança. E qual é esse limite? Quem diz que o Brasil vai até aqui? Quem diz que a Colômbia vai até ali? Quem diz que o que é bonito no México vai só até aqui? Quem diz que o que a Europa disse que é bonito tem que dominar o mundo inteiro? Então, acho que quando a gente começa a fazer essas misturas, né? Quando a gente vê… sei lá, acho que… Eu nem vou conseguir, assim, listar agora uma coisa, abrir essa lista, São porque é muitas muito… horas, a são gente tá muitas agora horas. num momento de muita produção incrível mesmo. Mas o que é ver pessoas indígenas na capa de uma revista de moda, né? A gente tá retomando e recobrando um lugar de uma identidade brasileira que tem que partir de um contexto bem diferente do que contaram pra gente no livro de história. E o que ainda contam, né? E que ainda contam. Ainda se a estão gente for ver as contando. capas, A gente tá num momento crítico, acho que momento atual, falando de momento atual, onde a gente tá falando pra esses microfones e pra essa quantidade de gente que vai ouvir a gente já, que tá ouvindo a gente nesse momento do agora. A gente tá, enfim, aprovando leis absurdas no nosso país. A gente tá tendo retrocessos absurdos no nosso país. Então, é nessa balança que a gente tá tentando criar o sonho para que tenham novas pessoas que falem. É possível fazer. É possível fazer, é possível mudar. Fê, vou dar uma cutucadinha, porque a gente tava falando sobre isso. E você acha que isso acontece por conta do nosso avanço? Não só. Não acho que é só. Acho que tem uma coisa assim que a gente também tem que botar o pé no chão, que é lembrar que teve muita gente antes da gente chegar aqui. Não, eu não falo nosso, meu, seu. Eu falo nosso, do nosso povo. Da diversidade do povo. Então, acho que eu digo não nesse lugar de fazer esse recorte, porque geracionalmente, e Maxi, é muito real isso, assim. Se a gente não lembra de quem veio antes, a gente não dá o próximo passo. Essa geração nova, eu acho que tem esse problema, né? Um pouquinho. Eu acho curioso, porque eu também sou muito próxima da nova geração. Eu tenho 31 anos, então… Louca, eu tô com 50. Não, mas a gente dialoga super bem. Super legal. Acho que é difícil encontrar ruído nas nossas percepções de mundo ou do que a gente quer enquanto comunidade também. Eu percebo com as gerações agora um pouco mais novas, a geração Z, assim, que tá tomando um poder, e que é um poder muito legal, que é o poder da internet, que é o poder da grana que vem pela internet. Né? O poder da informação. Mas precisa saber de onde dessa informação veio, o que construiu a base para que essa informação de fato acontecesse. Né? Exatamente. Qual é a semente dessa a gente precisa traçar essa linha do tempo geracional para que a gente não se perca nesse processo de transformação de mundo. Sim. Que eu acho que esse é o nosso ponto. Sim. E a moda, a imagem, enfim, a internet agora, a mídia, a internet como mídia mesmo, como linguagem, são ferramentas muito potentes para que a transformação do mundo de fato caminhe, né? Para esse futuro que a gente tá sonhando há tanto tempo, né? Gente, o futuro já começou. O futuro é agora. Ele é hoje, agora, né? Hoje. Fefa, agora me fala uma coisa. Você trabalha no mundo inteiro. Desculpa, com muitos artistas, e a gente até fez um trabalho muito especial. Você acha que a brasilidade, ela tem esse alcance? Você acabou de falar, né? Que a gente não tem. Por que só pode ir até aqui, né? Você acha que essa brasilidade, a arte, a nossa cultura, ela tem ganhado mais espaço? Ela vai furar ainda mais essa bolha e atravessar, como outros países também podem fazer isso? Nossa, com certeza. Olhando desse lugar macro de mundo, assim, é muito legal ver o que a gente, enquanto América Latina, assim, América do Sul, tá fazendo. Aí é muito legal ver o recorte Brasil, o que de fato é Brasil, quais são os nomes que estão indo lá pra fora, que estão fazendo coisas brasileiras mesmo. E aí, nesse momento, eu adoro citar nomes, assim, de pessoas que estão produzindo a imagem de
desde Marvin, Marcos e Kelvin, a gente tá falando de Pedro, Apolinário, Kaia Ramalho, Kyla Bright, pessoas incríveis produzindo a imagem. Diretoras de arte, Ninja Aranha, é, é, Nath Miyashiro, pensando o lugar e a racialidade asiática no país, é muito legal. Teodoro Shima produzindo Tetê. roupa. Então eu acho que tem coisas muito legais acontecendo. E não só de gente que produz aqui, muitos brasileiros e brasileiras lá fora. Né? Pavarotti fazendo um trabalho maravilhoso Sim, agora na eu ia Perfect falar. com a Rihanna, enfim. Vogue, Sabe, olha onde a gente Itália, chegou. Dior, e vai, né? Sheila Bauer agora Sim, maravilhosa, sim, desfilando Jaquemus aí, enfim, muita coisa legal rolando. E acho que o Brasil tem uma potência que, novamente, acho que depois de gerações e gerações, a gente tá sempre despontando gente incrível. Tem uma gata aí, eu não sei se vocês conhecem, né? Mas a Maxi Weber, que foi também, assim, É, fundamento pra gente. Então, eu acho que a gente vem trazer uma nova onda pra gente continuar fazendo com graça, sim. com potência, o que a gente sempre fez, assim. Vamos em frente, gente. Bom, qual é o papel dos designers na promoção da diversidade e inclusão na moda? Você acha que… E tem um papel muito grande aí, né? Você falou, né? De alguns… Falei agora de TT, Oshima, assim, dá pra falar de N outros. Ana Clara Watanabe, Igor Dadona, que faz um trabalho super legal, pensando a masculinidade, né? O masculino na moda. E falando, assim, de nomes também de outras gerações que, enfim, abriram portas, questionaram muita coisa, né? A Lê, enfim, Edkovic, muita gente que, enfim, fez muita coisa. E eu acho que o papel do designer é aí não só pensando o designer de moda também, que faz só a roupa, porque acho que a moda também, pensando aí nas últimas 2, 3 décadas, uma grande diferença, e acho que você vai conseguir me dizer se isso de fato foi real ou não, foi que o poder da ideia, ele sai da mão do designer criativo, ele passou pela mão do stylist por um tempo, era o stylist que dizia o que não dizia. Aí passou de fato pela beleza também, porque os editoriais de beleza no momento explodiram, quando as marcas de beleza no Brasil também começaram a investir nisso. Aí a gente tem visto as diretoras criativas e as diretoras de arte no momento bom, botando a criatividade pra frente. Então, quando eu falo de designer, eu acho que é muito legal conseguir olhar pra todo mundo como designer. Todo mundo que desenha a imagem de moda. Cria, Então, né? Que desenha, então, que quando cria. que cria. Então, quando a gente olha pro papel dessa pessoa que cria, e aí eu falei de algumas pessoas, mas eu tô falando também da produtora de moda que não é vista, né, que a gente sabe, mas que é a pessoa que vai até a loja, que vai até a assessoria, que olha pra arara e decide, isso Que é era bom. a stylist, né? Que era stylist antes, Você falou das exato. décadas. E aí, voltando, bom, as stylists eram as produtoras de moda né? também, exatamente. E essa produtora hoje é o braço direito dessa stylist, que vai com o mesmo olhar, ou busca as mesmas peças. É por isso que é importante essa conexão e essa troca muito justa. E fiel, né? Fiel, acho que se perdeu um pouco. Quando eu falo da nova geração, do respeito, da busca pela semente, né? Quem é que plantou essa semente desse fruto que eu tô comendo hoje? É muito importante, é muito importante. E olhar, tentar buscar, porque eu acho que também tem uma coisa do papel nosso enquanto criadoras, enquanto pessoas políticas que pensam cultura. Um papel importante aí, e que eu acho que eu até dou uma puxada para todas nós, assim, em todas as gerações que produziram, que a gente precisa registrar mais os nossos processos, a gente precisa deixar mais documentado tudo, porque é isso, quando a gente chega com uma geração Z, que já nasce com um papel de ser muito hábil na tela. Já tem um papel, nasce com um papel na sociedade de ser hábil na tela. E a tela te dá uma infinidade de possibilidades de mundo que não faz você, na verdade, precisar saber como era feita as imagens de moda nos anos 90, nos anos 2000,
com o analógico, por exemplo. Sim, E aí a gente acha que isso não é importante, mas você saber fazer uma imagem no analógico, que você sabe que a imagem precisa estar perfeita. Não, eu tenho uma teoria louquíssima sobre isso. E a gente vai falar, a gente falou sobre isso até em Salvador. Sim, fazendo imagem, sim. E eu acho que, tipo, eu vou guardar essa pérola comigo. Eu não vou dar pra vocês, porque vocês vão voltar no próximo episódio de Work It, tá bom? E não sai daí, não, porque Fefa é sucesso, bebê. Ó, a gente nem tá na metade e você já escutou tanta coisa, não é? Eu fico assim. E eu vou segurar essa pérola. Mas, imagina, se você domina o analógico, imagina que você não vai fazer com o digital, bebê. Exatamente, é bem por aí. No lugar do afinar uma boa luz, entender que o timing de dirigir uma modelo, uma personalidade, uma atriz, uma cantora, é o timing de uma magia mesmo. É o timing de uma cena de cinema. É o timing de uma cena de teatro. E aí você precisa saber quais são as ferramentas necessárias para criar esse timing. Né? Sim, e aí, eu concordo, quando você sabe de onde a brincadeira veio, ou como a brincadeira começa, você brinca de outro jeito no hoje. Você acredita que temos artesãs e artistas nesse mercado e os artistas vão conseguir chegar nesse nível de compreensão e troca? Ou não, ou os artesãos também. Bom, se o artesão quiser, ele vai, né? Eu, na verdade, eu adorei essa provocação, porque eu acredito muito que os artesãos, na verdade, hoje, eles que vão daqui pra frente dominar a produção real da coisa. Mesmo não sendo artistas? Mesmo, talvez. Porque o que é ser artista? Eu me pergunto também, assim. Então, o que eu escutei, né, e eu tenho em mim, é que o artista, ele cria, né? E o artesão, ele reproduz. Mas se ele amar a arte, ele vai poder criar a partir da técnica que ele aprendeu. Sim, com certeza. E é isso, assim, quando eu faço essa provocação de que o artesão, ele vai dominar, porque… Não, eu adorei, porque agora eu vou… pensando na sua linguagem, na beleza, né? O que é o artesão, aquela mão… que maquiou. A diferença dessa mão que é artesã… Que praticou muito. Que praticou muito. E da mão que aprendeu a fazer pelo TikTok no último 1 ano. Que pode ter muito talento. Lógico, que pode estar super ele atualizado pode ser um artista, com o tempo. dormido, ele pode ser um artista. Adormecido, né? Mas Dormido, o que significa… enfim, é que eu venho desse lugar, desse lugar do acabamento mesmo. Eu gosto dessa coisa do pensar como a coisa é feita nas suas minúcias mesmo. Eu gosto muito disso. E eu acho que a gente pensar ser artista hoje tá muito atrelado a você só entregar a imagem final. E aí, vamos pensar que hoje a gente tá falando de inteligência artificial aí. Então, eu faço um bom prompt, eu escrevo boas palavras, uma inteligência artificial me dá uma boa imagem. Sim. Agora, vai produzir essa imagem que você… Manualmente. Você acha que vale mais ainda essa arte? O valor da arte manual, não é manual, né? Sem o Photoshop, os quadros, né? Os quadros pintados. Sim. Você acha que tem artes hoje, artistas que vendem suas artes, pelo mesmo valor desses artistas que… fazem a inteligência artificial, né? Os que fazem a inteligência e os que fazem sem a inteligência. Eu acho que é legal pensar nisso no contexto da diversidade, inclusive, porque é uma ferramenta que permite aí uma expansão pra gente também. Ao mesmo tempo que é uma ferramenta limitada justamente pela falta de diversidade. Porque quando você escreve, eu quero uma imagem da Sheila Bauer, de Maria Antonieta, mas com uma pegada glam e rock, meio Vivienne Westwood. A inteligência artificial não vai me entregar isso. Mas você pode criar. Com certeza. Então, a mente… Mas e aí é isso, deusas, então… né? E aí não vai criar porque… não vai criar porque não existem essas imagens de base pra uma inteligência artificial criar, avançar. Ainda. E aí, esse é o ponto. Acho que tá aí o papel da gente enquanto designer. Olha lá que legal, a gente voltando pra pergunta. Sim. Porque acho que esse é o papel, de fato, pra gente criar imaginário, de fato. Sim, muito bom. Bom, como as marcas podem se beneficiar da inclusão de diferentes tipos de corpas em suas campanhas? Eu acho que quando a gente fala de marca,
E eu entendo todas as críticas que a gente precisa levantar sobre o sistema de capital, o sistema capitalista que a gente vive, de um consumo predatório mesmo, de certa forma. Acho que você sendo bem franca, essa é a forma que a gente sobrevive. Mas eu entendo que a marca, essas grandes marcas, elas têm um poder de transformação também muito grande. Então, quando a gente amplia o mercado para que as pessoas de corpos maiores possam consumir, que as pessoas pessoas com deficiência possam consumir com qualidade, com dignidade, com respeito. Quando a gente entende que a narrativa criativa, cultural, negra, asiática, indígena, indiana também no nosso país, que é forte, de certa forma, tá sendo representada na moda. Pô, é mais dinheiro, é mais movimento, Sim. é mais gente falando, Sim, sim. né? Então, eu acho que existe aí uma falta de coragem das marcas de entender que nós não somos uma tendência. Nós não Sim, somos sim. uma pauta Sim. que apareceu em 2019, 2018, pós grandes nomes das artes estarem batendo em bastante porta nos anos anteriores. Jupe do Bairro, Linda Quebrada, Sim. sabe? Artistas que estavam assim, gritando, para que aí um pouquinho antes ali da pandemia, as marcas falaram, realmente, já faz 4, 5 anos que essas pessoas estão falando. Acho que tá na hora da gente começar a fazer as coisas também para elas. Aí a gente passa pela pandemia, nananã, mas a gente volta pro agora, onde as marcas estão. Ai, será que é bom? Ai, será que se eu vender pra normalidade eu não vou ganhar um pouco mais de dinheiro do que eu tava vendendo pra diversidade Pro aqui? conservadorismo, né? Ao invés de pensar, pô, eu acho que a gente chegou na nossa narrativa de diversidade no limite. Vamos expandir? Sim, que é o que aconteceu esse mês, né? O mês que passou. Esse que mês não, o mês que passou. É. Porque era o mês da diversidade mesmo, né? uhum. Que acaba, tipo. Aí satura tudo num mês, todo mundo quer vender, todo mundo quer narrar. O como é aliado, o como participa. E não é assim, né, gente, que funciona. Se a gente produz um valor de dinheiro pensado durante um ano inteiro, eu tenho mais grana, inclusive, para pensar política pública. Eu tenho mais grana para pensar no dinheiro que eu tiro de imposto via Leis Rouanet. Porque sim, gente, a Lei Rouanet é muito legal. Os nossos editais culturais no nosso país são muito legais. A gente São. precisa aprender a usá-los. A gente Então, precisa aprender, estudar, né? A gente precisa estudar. tomar para- meio que posse desse nosso direito. Isso é muito bom que você falou, E Fefo. conseguir construir essa narrativa realmente política e próxima da cultura. Porque moda é cultura. Próxima Moda... e próspera, né? Ai, nossa, que combinação maravilhosa de palavras pra isso que a gente tá querendo, assim, né? Sim, sim. Eu acho que isso é muito bom. Bora bolar um evento para que a gente possa ensinar e multiplicar e aprender, E né? aprender, Porque quando a gente exato. ensina, a gente aprende muito, Bora reunir. Tem que fazer. Como a inclusão de modelos transgêneros, transgêneras, aquela, né? Pode influenciar a indústria da moda. Acho que falar de gênero, pra mim, é uma coisa que eu entendo absolutamente a importância da gente falar sobre isso. Porque a gente precisa estar lá. Porque nós estamos aqui, nós estamos né? aqui. Porque nós estamos aqui. Eu demorei um tempão pra me ver, pra ver que eu era possível, entender que... Do jeito que eu do sou, jeito que eu sou, né? do jeitinho que Olha é você. que legal, olha que, gente, né? do jeito que eu sou. E você Fala do jeito que você sério, é. Funciona, né? Funciona. Mas é isso, assim, eu acho que eu volto a falar da faca de dois gumes, porque eu não acho que um rosto representa uma comunidade. Não, lógico que não. Eu não acho que a transição de gênero ela seja pautada por dinheiro. Não. Eu não acho que seja pautada por timing e tempo das coisas. Então, quando a gente fala de representatividade dessas pessoas, dessas figuras, a gente precisa saber quem a gente está botando lá e qual é a envergadura
da atuação política e social na nossa comunidade. Porque, poxa vida, né, gente? Vamos ser franca. Eu acho que todo mundo aí LGBT que tá ouvindo agora viu a polêmica que foi a capa das 2 últimas grandes revistas de moda do nosso país. Né? Não vou trazer grandes nomes aqui. Mas eu acho que todo mundo que tá ciente viu. Faz a gente questionar. Faz sim a gente questionar. Eu quero que a transição de todas as pessoas que decidam por si só entrar no processo de transição como processo de construção de identidade sejam humanizadas, não passem por violência. Não sejam obrigadas. Não sejam obrigadas a absolutamente A Neon já nada. veio ali, né, gente? Absolutamente nada. Mas eu também questiono quando certas transições com diversas facilidades são lidas como representatividade. São lidas como esse é o nosso foco e esse é o jeito de fazer. A galera, É um assunto super polêmico, eu sei. Eu tenho uma relação tranquila com todas as pessoas, inclusive a maioria das pessoas envolvidas nesses processos de quem é a pessoa, de quem é a capa, de quem fez a capa, de quem não fez a capa. Mas eu gosto dessa provocação justamente por isso. Porque a gente precisa questionar essa faca de 2 gumes que é a diversidade. Sim. Ora ela abre caminho, ora ela corta algumas pernas também. Assim. Porque ela o que mesmo vai e movimento que volta, vai, né? ele volta. E se você não tá desperta pra dar o saltinho em cima da lâmina, pra chegar no lugar ali, nesse território capinado, minha filha, eles vão cortar teu saltinho, eles vão cortar. Cuidado. Eles vão cortar. E aí você não vai conseguir caminhar do jeito que você deveria caminhar com esse mundo se expandindo, né? Sim, sim. É complicado, Sim, é difícil, mas eu quero ver mais. Eu quero ver Indy Amor na capa da Vogue Portugal. Eu quero ver Erika Hilton na capa da Vogue. Eu quero ver Linda Quebrada e Lineker na capa da Vogue. Eu quero ver Jupe do Bairro na capa da M-Journal. Em qualquer mês, né? Então, qualquer mês, todos Qualquer os mês, meses. qualquer mês. Todos os meses. Queria ver, sei lá, a Isis Broken no mês das mães, falando de maternidade e travesti. Sim. Eu queria ver, Sim. tá? Acho que mais do que na hora, né? Então, acho que esses modelos também, porque acho que parte de um lugar onde ser modelo também, o papel de ser modelo hoje também, não é mais o que era ser modelo nos anos 90 e nos anos 2000, né, Não, gente? Vamos não. lá. A gente entendeu que ser modelo hoje você precisa saber o que você fala, como você se posiciona. Não é só ser um rostinho bonito, apesar de que o Além da mercado própria profissão, né? porque você tem que saber se comunicar, né? A gente tá vendo aí um mercado de modelo que é global. As modelos brasileiros vão pra lá e pra cá no mundo inteiro. Sim. Então, você precisa estar ligada, você precisa estar desperta pro que o mundo tá pedindo da gente, né? no agora. Sim. A gente precisa estudar, né? Estudar. O que eu não tenho, eu preciso buscar. Eu vejo isso, às vezes eu falo, nossa. E é nós tão vamos em bom. frente. É tão bom. Trocar essa troca, né? Tão Essa gostoso, troca. tão importante. Aprender. Bom, de que forma a diversidade nas passarelas pode impactar a sociedade como um todo? Em qualquer indústria, né, eu falo, a diversidade. Bom, você falou já sobre acho que a gente isso. passou um pouco sobre isso, assim, acho que de repente, para dar um acabamento nessa história, é pensar que a diversidade das decisões de poder vai trazer amplitude para absolutamente tudo. Sim. Não vamos ter que deixar, a gente não pode deixar só a bancada evangélica decidir sobre aborto, por exemplo. Não. A gente precisa de diversidade nessa decisão. Sim. É tão simples, né? Parece que Sim. quando a gente fala de diversidade, que a gente tá falando unicamente de introduzir a pauta LGBT, de introduzir a pauta racial. E quando a gente fala de diversidade, na verdade, a gente tá propondo que todo mundo, não que todo mundo, mas que a gente consiga a maior quantidade de recortes com uma voz para que todo mundo tente ser ouvido. Sim, que né? a gente fique mais focado na igualdade, na parte igual e não na parte nas nossas diferenças. diferente. Exatamente. A comunidade LGBTQIA+, também existe muito disso, né? A gente tem muita coisa pra aprender. Dentro da nossa própria comunidade, quando a gente começar a focar na parte que eu tenho igual, né, no meu foco, na capacidade de multiplicarmos os nossos desejos, a gente vai alcançar mais, né? E como você vê isso? Como que dentro da nossa própria comunidade, essa... Eu tive uma experiência muito específica também dentro
do meu processo de carreira nos últimos anos. Em 2016, que foi quando eu conheci Linda Quebrada, Jupe do Bairro, que foram as artistas que me abriram um mundo muito outro do que eu já vinha vivido, assim. Eu sou artista desde muito novinha. Tive... Desde quantos anos? Desde os 10 anos de idade. Ai, Eu que entrei na minha delícia. primeira aula de balé aos 10 anos. E eu tive a oportunidade naquela época, como eu era um corpo… que a gente não tinha muitas pessoas como eu dançando balé naquela época. Muito novinha, eu assinei um contrato para trabalhar e dançar em outras escolas. Que delícia. Então, velho. muito novinha, essa coisa de ser artista… como posicionamento de mundo mesmo. E eu sou capricorniana, né? Você acredita que onde eu morava… Bom, mas você também tem 20 anos antes de você nascer, 10 anos, né? Aham. Eu queria, meu sonho era ser bailarina. Olha, eu acho Mas que… não podia não, fazer aula na Coab que eu morava, no Bonifácio. Mas era só pra eu lembrar. Eu mas- lembrei, veio essa história. Eu acho que é uma coisa que atravessa tantas de nós, assim, Sim. né? O balé, Mas ele você conseguiu, né? Eu Então, passei por isso, eu tive esse momento, foi muito legal. Foram 15 anos dançando, basicamente. Fui pra fora, dancei fora, trouxe medalha, Delícia. vivi. E aí depois, aí teve isso, assim, depois da dança, encontrei as meninas que foram as pessoas que me abriram A uma Jupe, amplitude. Lin. Lin e Jupe, que me permitiram… uma criação mais ampla do que eu Conexão. fazia ali. E que começou a criar, inclusive, essa relação corpo-câmera. Então, vamos fazer uma imagem? Vamos. Mas como fica essa imagem? A gente tem modelo? Não tem modelo? Vamos a gente ser Não é. modelo? Vamos a gente fazer a roupa? Vamos a gente fotografar? Vamos entender o que é a nossa imagem eu não tenho, diz. então vamos fazer, né? Vamos entender o que é nosso corpo e as nossas vontades estão falando aqui. Então, esse processo começou Isso é a arte, me me despertar uma vontade maior do que eu já tinha em relação à moda, em relação à imagem. Expandiu a mente, né? Eu já tinha estudado também, mas foi esse momento que as meninas me deram isso. E aí, em 2019, conheço Kaia Ramalho com Kyla Bright, TT, que foi também um momento incrível. A Neco Blangata, não posso esquecer jamais Neco! de falar. Uma pessoa que tá vestindo todas nós aqui nessa Todas história toda. nós. Maravilhosa, uma das Maravilhosa. maiores stylists da nossa geração. Não tenho como negar isso. Então, foram essas pessoas também, inclusive, diversas, inclusive, Sim. que me abriram a possibilidade de criar, de estar participando. Eu acho que eu até me perdi na pergunta, inclusive, porque Não, a aqui gente fiquei tava rasgando falando- cera para as minhas Não, a gente tava amigas. falando sobre a diversidade mesmo. Na Mas- indústria. E aí você tá falando. Disso, assim, a importância, porque abre mesmo, gente, abre mesmo a nossa cabeça, abre o nosso imaginário, faz a gente se ver possível. E é muito legal, acho que o que o programa tá propondo de unir 3 frentes Sim. do que é o criar imagem, do que é o criar moda, assim. E o que é a imagem perfeita pra… É. Fefa, fala pra Colocar gente. lá, O né, que é pra você? Ai, a imagem É. perfeita, a imagem perfeita pra mim, ela precisa emocionar. E Sentimento. ela precisa emocionar. E aí ela, obviamente, vai ter muita técnica. E aí eu tô falando de uma boa luz, eu tô falando de um bom acabamento de beleza, eu tô falando de um bom acabamento do cabelo. Aí entra as profissões. Aí entram de realmente, fato os artesãos e os artistas, as é. equipes, as pessoas que afinam a coisa, sabe? Mas, porque é isso, quando você tá ali no set, aí tem aquela musiquinha fashion tocando, aquela musiquinha gostosa tocando, tá todo mundo focado No seu naquela próprio, imagem, é. cada um no seu papel. E aí você olha para aquelas pessoas que estão posando e você vê a mágica acontecendo. A imagem mostra. Quando isso Emociona, acontece, a imagem é, mostra e é. a imagem emociona. Agora eu vou né? fazer. Eu amei e eu me identifico e acho. Essa é a mágica, né? De quem trabalha com a imagem realmente perfeita, não sai nunca mais. Agora, e quando não acontece isso? Quando não acontece, a gente tem que abraçar igual. A gente tem que abraçar igual, porque o fracasso, ele é válido também. Eu acho que a gente perpetua também um pouco essa ideia do perfeito num lugar que pode ser, sim, nocivo se a gente não cuidar. Porque o que é Porque o que é pra um não vai ser perfeito Sim. pro outro. E abraçar o fracasso garante que a gente tá disposta a olhar pro Crescer. erro, crescer, olhar pro que não é bonito e que talvez seja bonito porque talvez só seja novo. O feio Eu não pode gostei, ser achei lindo, né? estranho. Talvez só seja novo, talvez não seja feio. Talvez só seja novo. Você precisa Sem de um tempo pra preconceitos, olhar amadurecer. sem preconceitos. É. Mas você matou de primeira, o sentimento, né? É emocionar, bebê. Tem que te
trazer, te conectar, fazer você olhar, É. né? Fazer você olhar. E hoje, o povo, né? É assim, né? Uma imagem atrás da outra, uma imagem atrás da outra. é. E isso que é o difícil também agora do conseguir Chamar a construir. atenção. Conseguir chamar atenção pro seu trabalho, pra sua linguagem, tem muito disso também. Acho que produzir imagem hoje, a gente entendeu que tem diversas formas. Você pode produzir imagem muito boa com seu iPhone, com uma boa luz de pôr do sol. Você faz imagens lindas, assim como você vai fazer uma imagem maravilhosa com 200 mil reais de equipamento numa Sim. campanha de publicidade. Sendo mais terno. Você vai fazer. É. Ambas as possibilidades vão te dar boas imagens. Agora, você precisa entender o que essa imagem de fato diz. Onde é que tá o seu DNA naquilo que você tá criando? Qual é o sinal, né? Qual é? O que Qual faz é o- eu olhar pra é. aquela imagem e falar, Maxi, Gosto. já sei. Olhei pra essa imagem e falei, já sei quem fez. Foi a Kaia. Sim. Olha Sim. aquele rosto. Óbvio que é a Jane. Olha essa pose. Óbvio Sim. que é tal pessoa. Então, eu acho que a gente tem que ter essa qualidade, essa disposição, essa generosidade consigo mesmo de errar, de acertar e falar: é isso aqui que eu gosto de fazer. É desse jeito que eu consigo falar quem eu sou nisso que eu tô fazendo, né? E confiar na sua ideia e ir embora, tem que fazer mesmo. Muito bom. Como os consumidores respondem às campanhas de moda mais inclusivas? Bom, fala de moda ou, né, comercial. Pode ser de moda ou comercial. Por exemplo, uma campanha de Doriana com um casal preto, né? Uhum. Ou uma outra campanha com um casal gay, um casal transgênero, pessoa- com sim. filhos, Sim. filhas. É. Eu acho que o mercado hoje, nem o mercado, né? Eu falo agora das pessoas, assim, estão consumindo de um lugar que é bem dividido, assim como tem sido o nosso país politicamente, infelizmente, nos últimos sim. anos, né? Sim. Então tem uma parte aí, uma parcela que tem achado o máximo, que tem falado, não, realmente, tava mais do que na hora. Tava inclusive cansada de ficar olhando para essa ideia de branquitude, de normatividade, e sendo uma pessoa branca, não conseguindo chegar, né? Então, eu acho que a normatividade, uma parcela da sociedade também cansou dela. Também cansou do que é ser normal, do que é. Abrir os olhos, Eu acho que né? também cansou. Por outro lado, a gente tá vendo o conservadorismo aí, uma onda conservadora tomando Forte. posse de muitas coisas. E aí essas pessoas vão continuar, imagina, virando os olhos, ficando enjoado, achando que é o fim do mundo. Mas aí paciência, né, gente? Assim, muito, muito francamente. Direitos iguais. Ai, eu tô assim, zero paciência, zero Zero preocupada. Obviamente, eu adoro diálogo, eu adoro sentar pra conversar, desde do Uber que pensa diferente, a pessoa que eu encontro pra fazer um negócio, e a gente precisa sentar na mesma mesa, e por mais que a gente pense de formas muito diferentes, a gente precisa fechar um negócio. Então, bom, como é que a gente vai analisar Que eu quero, né? o que eu quero que E como você eu quer, e faço como é que a pra- gente vai chegar nesse lugar em Sim. comum. Porque precisa. Democracia, gente, é isso. É a discussão da coisa. É eu ter uma opinião diferente da outra. É isso. Se a gente não exercitar a democracia, inclusive nessa micropolítica das decisões de consumo, inclusive, a gente não vai avançar. A gente vai ficar fadado. Estacionar. A gente vai ficar fadado a ser um pouco uma sociedade de um país construído do jeito que foi construído. E eu tenho quase toda a certeza que tem uma boa parcela do mundo muito cansada dessa narrativa, né? Sim. A gente tá sim. muito pronta pro futuro, que é mais igual, é ambientalmente mais justo. Enfim, acho que a gente tá. Aí abre toda uma nova página de um novo mundo que precisa ser virada. Você acredita que o povo ainda consome coisas que não é do mesmo povo? Por exemplo, se eu sou preta, eu consumo do outro que é preto, eu tô torcendo pra mim. Uhum. Se eu ainda fico pensando que eu tenho que... Nada contra, eu sou cabeleireira e maquiadora. Então, eu acho que na profissão, as técnicas têm que ser avançadas. Você precisa fazer um cabelo liso virar crespo, o crespo virar liso e por aí vai, porque é da profissão. Mas você acredita que a gente avançou nesse sentido, né? Quando eu sou trans e eu vejo uma amiga trans, eu torço por ela, ou eu torço o nariz
E vou consumir do E vou amiguinho consumir do da lado. outra. Uhum. Eu não te dou like porque você é meu amigo. Eu não te dou like porque você é minha amiga. Mas eu vou lá e dou like na outra que nem vai me ver. Uhum. Entendeu? A gente já tá mais com os olhos mais abertos. Você tem paciência para ensinar ainda sobre? Ou você prefere que a pessoa olhe no Google? Como que é tudo isso? Eu acho que varia tanto, assim, dos momentos, mas eu tento ser uma pessoa aberta pra troca. Dependendo da Dependendo da pessoa. pessoa, eu tento ser aberta pra troca, assim. Porque acho que é importante. Quando eu falo de micropolítica, eu acredito muito que a micropolítica ela é feita nessas pequenas conversas, nessas pequenas decisões. Então, eu sou uma pessoa que consumo produção trans, eu consumo uma produção preta. Assim como eu também Apoia, consumo né? e apoio uma produção branca. Sim, eu também, se eu de quiser, se eu outras raças, de outras desejar, produções. e gostar, né? E eu entendo que existe uma liberdade para. Eu acho que esse é o ponto. É como a escova, né? Tipo, agora eu tô de crespa, eu quero estar de lisa. De lisa, eu vou estar Ok, lisa amanhã bebê. também, igual. E linda igual. Sim, Então, sim, eu sim. acho que a liberdade, ela é muito importante, né? Inclusive pra responder essa pergunta e pra gente conseguir viver com tranquilidade isso. Obviamente tem que tomar cuidado, tem que saber que tem limite, não dá pra, enfim… Não dá pra você ficar cruzando cultura. Ficar no embate. E ficar cruzando cultura como se fosse só um processo estético, como se, sabe, como se a roupa, como se a cor, como se a trança, como se o fox eye, como se… Não dá pra achar que tudo isso, só porque é bonito na pessoa asiática, que vai ficar lindo, maravilhoso em você, no rolezinho, no sábado à noite em São Paulo. Você tem que ter esse discernimento de que tem coisas que são culturais, que você precisa deixar onde de fato a coisa pertence, assim, Sim. né? Mas acho que quando a gente tá falando também de um mundo globalizado, a gente tem que saber também que existe a liberdade de você construir a sua identidade com o que você quiser do mundo. Né? Se você pode caminhar no mundo, então… Trocar, experimentar. Se É atrever, né? É um balanço, você tem que ter esse jogo de cintura pra conseguir manter um balanço equilibrado aí dessa história. Sentir, né? Fazer e sentir. Muito bom, Fefa. Como a moda pode desafiar os padrões de beleza tradicionais? A moda, eu acho que a moda mesmo, a gente pensar moda, roupa, papel, moda, imagem, papel, moda, indumentária, eu acho que a moda sempre fez isso. Acho que o papel da moda sempre foi esse de, para além de vestir pessoas no seu dia a dia, quando a gente pensa moda, criação, moda, design, pensamento, ela sempre veio no lugar de ser disruptiva, de pensar a possibilidade do corpo, né? Enfim, eu sou estudiosa, assim, eu sou nerdzona. Por isso que eu falei que vocês iam ter uma aula, bebê. Eu sou nerdzona. Porque essa é muita informação. Eu pesquiso bastante, eu mergulho bastante nas coisas, então vejo, olho pra moda também nesse lugar, desde a moda internacional, ao que foi feito aqui no Brasil, que tem sido feito nos últimos anos, e conseguir traçar a importância do que foi Junio Watanabe, o que foi a importância de Rei Kawakubo lá fora, e como a coisa se desdobra numa por exemplo, Nossa, mas aqui no Brasil. Né? Epa, babado. Mas jogando uns nomes, dando uns drops, porque são nomes que vão, inclusive, dar assim. Não precisa de muito, é um nome. Aí você pesquisa, você vai atrás. E aí vai vir um monte de coisa. Vai vir um monte de coisa, você vai entender que tem um monte de coisa aí pra ser. Pra ser aprendida, pra ser olhada, né? Eu gosto, assim, de pesquisar e sentir que eu consigo fazer conexões. Acho que o mais legal de estudar é isso, assim. Você sentir que você consegue fazer conexões onde aparentemente não tem conexão. Não. E aí você fala, uma conexão pra mim que não tinha conexão e tinha a Ásia e a África. Olha, mas tem super, gente. Mas como eu também, eu vim de uma realidade bem dura, que talvez seja a realidade de algum de vocês. Eu não gostava de história, de geografia e de português. E eu tinha muita facilidade com a matemática, com a geometria. Por isso que eu virei maquiadora e cabeleireira, né? Porque era muito mais fácil pra mim calcular, mesmo não sabendo que era proporção. Que era sobre proporção, que olha loucura, como é, né? As coisas. Mas foi me levando. E hoje, com o tempo, eu fui perguntando. E aí você fala, gente, você vai falar pra mim, Bi, burrinha, né? Imagina, jamais. Eu acho que não. Eu jamais. Acho que eu, da minha boca, você não vai ouvir isso, porque eu super entendo também, quando eu faço essas críticas sobre o nosso país, eu entendo que a educação do nosso país, ela é limitada. E dependendo do ponto de partida que você começa a sua vida,
você vai ter menos, você vai ter mais acesso a essas informações e a essa cultura. Eu, no corpo que eu sou uma pessoa preta, eu sou uma pessoa trans, e eu sou uma pessoa adotada. Eu sou uma pessoa adotada pela minha família, que foi a família que, de fato, permitiu que eu tivesse acesso a diversas coisas. Eu acho super interessante quando a gente fala sobre isso, e eu percebo a nossa disparidade histórica. E eu muitas vezes ouvi, pô, você teve privilégio de estudar, você teve o privilégio de fazer tal coisa. Eu refuto num lugar de dizer, eu não acredito que a palavra privilégio caiba para pessoas pretas, para pessoas trans, para pessoas indígenas. Eu não acho que essa palavra caiba para nossa vida. Eu gosto de falar que eu tive acessos. Sim, E aí, sim, quando eu penso que sim. tive esses acessos, eu tive acesso à educação, eu tive acesso à alimentação básica, eu tive acesso à cultura, eu entendo que, na verdade, É isso é o direito. básico do direito de qualquer cidadão no mundo. Sim. Então, na verdade, não é privilégio, né? E eu acho que eu gostaria muito, assim, acho que eu penso, eu trabalho, eu não sou uma pessoa que tô aqui querendo mudar o mundo, porque eu sei também que sozinha não dou conta, mas o meu pequeno mundo, eu tô tentando, assim, a gente tá tentando fazer o mínimo da coisa para tentar chegar no momento onde sei lá, né? Onde as crianças trans, onde as crianças LGBT pretas racializadas na infância já possam decidir que elas querem ser bailarinas. Sim. Poxa E vida. possam estudar. Né? Hoje, né? sim, Sabe, sim. possam falar, nossa, é tão legal. Nossa, realmente, ser maquiadora é muito legal. E desde os meus 8 anos de idade eu acho o máximo. Então, E essa bora pessoa vai ser. desenvolver muito mais. Né? Então, bora ser maquiadora desde os 8 anos de idade. Sim. Não tem essa. É sobre isso. Me identifico, Fefa. Qual a relação da diversidade na criatividade e inovação dentro da moda? Eu adoro essa pergunta, porque quando a gente fala de criatividade e inovação, a gente tá falando de futuro, né? E falar de futuro sem olhar pro presente e pro passado não rola. Então, é o momento onde a gente fala, bom, a gente precisa sentar na mesma mesa e a gente trocar Vamos uma tomar um ideia. café. Eu adoro Uma essa cerveja, uma água. São duas palavras bem sutis, mas que elas trazem pra mim esse peso da coisa. Quando a gente fala de criatividade e inovação, é onde a coisa me interessa. E a inovação é nesse lugar, né? De saber como que a gente vai trazer a geração nova, Gen Z, que tá dominando o digital para dentro dos processos de criação e de decisão com as gerações mais velhas que dominam o mercado e as decisões de poder. E isso é inovação. Quem conseguir fazer isso já, de conseguir sentar e fazer... Inovou fortemente. Sim. Né? E tem a ver com criatividade, tem a ver com pensar como é que a gente vai resolver diversas coisas. E assim, desde a mobilidade urbana, tô falando de mobilidade urbana, a consumo do luxo, do consumo de luxo, ao consumo de serviço diário. Básico. E tem diversidade para todos os campos. Para todas essas áreas, para todas essas camadas do mercado, a diversidade, ela tem muito a agregar. Muito, muito mesmo. Sim, a gente acaba mostrando como gostamos, né? E o outro se identifica. Eu acho que quando somos verdadeiras, né? A verdade, ela cutuca o outro, né? Os olhos brilham. Transparece ali. Os olhos brilham e aí a gente vai multiplicando. Muito bom. Qual é o impacto da diversidade? Bom, essa daqui eu já fiz, né? De que forma a inclusão de pessoas com deficiência na moda pode promover a igualdade? Essa também é outra pergunta muito importante. Falei agora de mobilidade urbana, assim. Acho que a moda tem um papel muito grande porque ela dá um holofote numa coisa que é muito básica, que é o se vestir, né? A gente que tem as condições básicas de um corpo dito como normal, e eu tô colocando assim, pra quem tá vendo, pra quem tá só ouvindo, eu tô colocando isso entre muitas aspas, essa palavra, dessa ideia de normalidade, mas a gente nunca se questionou a dificuldade de você vestir uma meia, a dificuldade de vestir uma calça jeans, se você é uma pessoa que utiliza cadeira de rodas, por exemplo, né? Se você tem pouca mobilidade nos braços, como é que eu faço para fechar uma camisa? Nossa! Então, são diversas coisas que eu acho que se a moda der uma atenção para isso real, a gente vai fazer uma força para que a mobilidade urbana
seja também uma questão. É aí que eu falo, quando a moda tem um papel transformador cultural, é aí que ela vai agir. É aí que eu gosto de pensar a moda, na verdade. Eu amo. Nossa, a gente vem da imagem, gente, mas eu amo pensar a moda como um articulador, assim. É quase como se fosse uma engrenagem da sociedade, a É uma moda, no ferramenta geral. transformadora? Eu pensando, você falando. Eu penso ela como uma ferramenta transformadora, porque desde a imagem, pensando. Porque eu vou colocar a diversidade na imagem e eu vou transformar alguma coisa no ideal imaginário. Mas quando eu falo também desse lugar de pensar. Eu não penso mais só em mim, né? E é isso, Louco quando esse você vai processo, pra esse você lugar, falando- você começa a Ui. pensar a moda como uma coisa que vai transformar pra mais gente. Então, quando você chega, você traz uma pessoa PCD pra ser estilista, numa marca como. E vou chamar aqui, gente. Vixe, tem uma. Viu? E aí, Eu faço Riachuelo? uma. Não, e aí, Riachuelo? E aí, C&A? Tô falando das grandes marcas, não tô nem falando de marcas pequenas Eu de faço moda. uma marca pequena, mas que já é legal, né? Ter essa marca. Não, precisa ter. Cadê os designers PCD pensando a roupa dentro dessas marcas? Eu nunca vi, eu nunca entrei numa loja de departamento, que são as marcas os nomes que de fato têm um poder hoje, de falar, pô, eu vou dedicar uma das minhas confecções para uma produção PCD. Pô, eu vou diminuir 10% do meu faturamento anual, mas olha o tanto que eu tô Mas participando eu da posso sociedade. Não, eu vou aumentar em 2 anos, eu vou aumentar. Sim. Então, gente, economistas, galera, eu tô até me aproximando aqui do microfone pra vocês verem o quão apaixonado eu tô pra falar Sim, sobre isso. sim. Galera, vamos sentar pra falar sobre esses negócios, sabe? Vamos entender como é que a gente vai conseguir colocar essas pessoas pra dentro, pra gente ampliar esse Catou? mercado, sabe? Pra gente trazer esse pensamento e esse desenvolvimento social. E é a pessoa PCD que precisa pensar a roupa PCD. É a pessoa gorda que precisa pensar a roupa gorda. Pô, Letícia Muniz fez um papel super bacana. Pra quem não conhece, a Letícia Muniz é uma modelo plus, que fez uma coleção, eu acho que com a Magalu. E tô falando das marcas mesmo, que é pra chamar todo mundo, gente. Tô chamando todo Vem, mundo pra querida. chincha, pra conversa. Sim, é sobre. Porque esses avanços, eles não podem parar. Né? Precisa Letícia, a Le Muniz é uma mulher sapatão, gorda, que foi lá e produziu uma campanha de moda com o seu pensamento do corpo. Isso não pode retroceder. Quem é a próxima? Precisa Qual é a avançar, próxima coleção? é. A gente vai trazer uma designer gorda pra dentro do time e ela tem que ser residente com uma equipe que vai pensar. Então, é pensar estruturalmente. É trazer esse nosso povo, né? Eu tenho uma academia de beleza e eu tenho, né, ensinado. É uma escola pequena ainda, gente, mas você pode me ajudar a ser gigante. Tá vendo? É isso que eu tô falando. E eu conecto várias coisas, né? Desde o... E essa última edição a gente tinha 7 mulheres trans. Ai. E elas estão trabalhando, então eu levo elas pro trabalho, né? Eu levo elas pra casa de criadores. Eu acho que é sobre isso, é como a gente Muito. pode também ensinar pra ter mais gente, né? Não, com Não certeza. eu sou a única. Não, que única, bebê. É isso, porque senão a gente volta também naquela história da tem esses- diversidade. Tem. Não, e a gente volta lá pro começo da nossa conversa, onde a diversidade não dá conta de não, todo mundo. não. Então, hoje a gente abre o espaço, amplia aí pra ter mais gente pensando, mais gente decidindo, ou a gente também Tomando mais espaços. e aí eu tô falando pra gente, quanto comunidade, a gente tem que abrir o olho e conseguir se conversar entre a gente pra gente decidir quem é que fala por nós, quem é que não fala, quais são as nossas necessidades. Muito bom. Porque senão a gente vai patinar, galera. Enquanto a gente patina, eles tomam cada vez mais bancadas, eles definem cada vez mais leis, eles abrem cada vez mais empresas e a coisa vai ficando concentrada neles. E tá na hora da gente reverter Avançar. pelo menos um pouquinho dessa situação, É. assim. Te ajudar, vamos dar as mãos. Ninguém solta a mão de ninguém. Como a moda pode ajudar a combater o racismo e a discriminação? Pô, aí quando fala de raça, é num lugar muito, muito delicado. Igual eu falei da tecnologia e da inovação, tecnologia, criatividade. Eu acho que quando a gente fala de raça, tem também esse papel importante de falar de história. Eu acho que localiza historicamente o que é ser uma pessoa racializada no nosso país. Então, e aí falando de coisas simples. O que é eu ver um desfile da Dendezeiro no São Paulo Fashion Week, Sim. pontuando diversas coisas profundas,
O que é ver Isa Isaac conseguindo produzir, o que é ver Ângela Brito falando sobre negritude diaspórica numa passarela de elite. Porque quando a gente tá falando do São Paulo Fashion Week, quando a gente tá falando desse pra um recorte… público, né? A gente tá falando de uma camada do mercado de moda, Maxi, que é 20% do Sim. mercado. Tem Nós um aqui em São alcance, Paulo. né? Porque nós, vai na demorar nossa muito, né, pra turnê- chegar lá, nós né? aqui em São Paulo, nós fazemos parte de uma turminha sim. da moda. A gente produz esse imaginário, mas ele vai se desdobrar em muita coisa, até ele chegar lá na confecção no interior de São Paulo. Ele vai se Sim. desdobrar muito. E todas essas pessoas da cadeia, elas são pessoas da cadeia de moda. Sim. A faxineira que tá limpando a loja lá no shopping, no interior, ela tá trabalhando no mercado de moda. Sim, lógico. Então, como é que a gente… Colaboradora. Então, como é que a gente traça um pensamento coletivo do nosso mercado e a gente tenta incluir todo mundo para que a coisa de fato funcione? E aí, quando você fala de raça, porque você faz essa pergunta, localiza nesse lugar histórico da coisa. Onde estão as pessoas pretas? Quais foram as decisões que a gente tomou nesses últimos anos que, de fato, avançaram o nosso país coletivamente, né? E o papel da moda é esse, de dar imaginário, de criar sonho. Eu lembro, nossa, eu preciso até falar disso, porque eu citei a Ângela Brito, eu lembro eu não sei se foi o primeiro desfile dela, mas eu acho que sim, o primeiro desfile dela agora no São Paulo Fashion Week, alguns anos atrás. Eu tava na fila A com outras pessoas, enfim, da equipe da revista que eu tava atendendo no momento. E eu lembro de não conseguir segurar a minha emoção de ver aquelas modelos desfilando aquela roupa de um futuro que eu ainda nem sabia que podia vir. Podia acontecer. Para pessoas pretas. Então, é muito importante, sim. E avança nessa narrativa desse país que foi construído em cima de muito genocídio, de muita tristeza em cima do povo preto. E foi por conta de muita luta, de muita criatividade, de muita graça que a gente conseguiu Estar aqui, né? continuar aqui. Sair de uma situação historicamente muito difícil, evoluir. A gente fala também de uma disparidade da escravatura em relação a outros territórios internacionais, que foi a falta de um investimento ou de um direcionamento de dinheiro e de recurso para as pessoas pretas, onde a gente não conseguiu ter terra, a gente não conseguiu criar Mas que empresa. tinha para outros povos, né? Com certeza. Então, quando a gente olha para tudo isso, a gente entende que existem necessidades políticas, sociais, que precisam ser atendidas antes de diversas outras Agora, necessidades políticas e sociais. E aí eu tô falando eu tô falando de um lugar de uma racialidade preta, mas o que é as necessidades, o que são as necessidades indígenas no nosso país nesse momento? Por exemplo. Sim. Então, se a gente não começar a falar dessas urgências, a gente não vai avançar. Das necessidades trans, né? Das necessidades E trans. aí vai vindo, E aí vai vindo, obviamente, num contexto. E eu não tô querendo elencar importâncias, não é isso. Mas quando a gente olha pra ideia do que é ser coletivo, não fica muito difícil você saber o que você precisa resolver primeiro, né, gente? Se a gente deixar o meio ambiente acabar, vai acabar pra todo mundo. Aí, Sim, se não bebê. acabar o meio ambiente, a gente não resolver as questões sociais, uma hora vai dar ruim, a galera não Pra vai todo querer. mundo, E a gente querida. tem a história contando de diversas revoluções no mundo inteiro e que elas se dão exatamente pela falta de igualdade, pela falta de caminhar para um Egoísmo. país, para uma sociedade mais justa. Então, não tem nada novo, gente. Parece que a gente tá contando aqui, lendo uma bola de cristal, mas, na verdade, a gente tá só olhando pro passado e olhando como é que vai ser o futuro, assim. Work it. Work É política, it. bebê. É política, Vem com a sim. gente. Se você não sabe nada sobre isso que a Fifa falou, bebê, começa a prestar atenção. Eu vou aprendendo a cada conversa que eu tenho com essa mulher, baby. Qual o papel dos influenciadores digitais na promoção da diversidade e inclusão na moda? A gente já tá chegando no finzinho. Ai, tá Tá dando um mesmo. apertinho assim. Tão gostoso estar com você sempre. Muito bom. E acho que é legal, de repente, chegar nessa reta final falando do papel da influência, né? Na moda. A moda é um mercado de influência. Ela se torna o que ela é pelo papel da influência, Alcance, pelo né? alcance, pelo Pelo conta da influência. Do que é legal, do que não é legal usar agora, da cor que tá na moda, da cor que não tá na moda. Então, o mercado de moda ganha muito com a influência. Ganha, de fato, uma potência com o mercado de influência. O papel do
influência, da pessoa de influência, é estar absolutamente, absolutamente, absolutamente desperta pro agora. Desperta, querida! Não tem como, gente. Eu não vou conseguir passar a mão na cabeça de absolutamente ninguém. Se você fala pra uma quantidade de pessoas online diariamente que varia de 1.000 pessoas a 90 mil pessoas, 300 mil pessoas. Você precisa saber o que você tá falando. Você precisa saber 10, o que você. 100, você não 1000. 100 mil, que sejam duas. É, que porque sejam você duas. já tá Você multiplicando, já tá. né? Desperta, Você não eu pode. amo. Você não pode divulgar o jogo tal, pra tirar dinheiro de uma comunidade que já não tem dinheiro. É porque Em prol do seu próprio do seu luxo. próprio, é. Do seu próprio, do seu próprio. sabe? Do seu próprio, da sua própria label, da sua própria bolsinha. A Eu gente acho vive que esses tempos, influenciadora. né? Não, você quer que eu cite nomes? Acho melhor a gente Porque deixar imagina, pro próximo episódio do podcast de Work. E foi o que eu falei mais cedo, assim. Eu não tô absolutamente avessa. Muito pelo contrário, eu tô aqui disposta, assim como eu tô sentada com você. Desperta! E disposta a gente ter essas conversas, a gente Muito conseguir olhar, a gente conseguir colocar as nossas ferramentas na mesa, igual como se fosse num grande piquenique, fashion. Todo mundo coloca o seu pratinho ali e a gente decide como é que a gente vai fazer a coisa. O que é a você mesma tem que coisa. eu não tenho, o que eu tenho que você não tem. Agora acabei de lembrar do último baile trans que a gente sentou, né? Sim. E começamos a conversar. Conversamos ali. sobre isso, falamos um pouco sobre isso. E acho que é um resultado também, inclusive, depois de um Sim, ano da gente estar falando muito sobre bom essas coisas. se reencontrar. Pô, a gente já se viu em outros lugares, mas eu lembrei agora, foi... Sim. Bom, vamos unir nossos ingredientes. Sim, confabular mais. E fazer os nossos bolos crescerem, Sim, né? Crescerem, multiplicar. alimentar, assim, todos eles. Assim, tem muita boca faminta por criatividade, tem muita mão afim de fazer beleza, tem muita gente, muito corpo e identidade afim de ser estrela, de mostrar que brilha muito E brilha mesmo, pode brilhar. e brilha mesmo. É verdade. E tá na hora da gente Despertar, despertar, se esses divertir. corações, esses corpos e corpas, né? Você pode. Ai, pode mesmo. Sinta-se pronto, né? Porque eu me sinto pronta, querida. Bom, a gente está chegando a mais um final de mais um episódio do podcast de Workit. E não sai daí, porque hoje a gente tem Felipa Damasco, bebê. Vem com a gente.